Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar os livros dos profetas menores, certo? E para a gente iniciar, eu fiz uma introdução aos livros, tá? Que nós vamos compreender melhor por que eles estão separados dessa forma, o que significa, tem algum motivo, certo? Então vamos orar e então nós vamos começar. Senhor, nós estamos na tua casa, estamos na tua presença, estamos, ó Deus, querendo aprender mais da tua palavra e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando neste dia, que em nome de Jesus possamos aprender, possamos guardar as palavras no coração, que possamos também tirar práticas para a nossa vida diária e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos nos aprofundar nos tesouros da palavra de Deus. Se conosco neste dia e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Já vou lembrando vocês que se você está gostando, dá o seu like, faz um comentário, também pode entrar lá no link que está no estudo e você pode entrar direto no WhatsApp para fazer os forms, para responder, certo? Não esqueça disso. E se você está gostando, comenta com seus colegas, passa, porque é aprendizagem da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, então? Muito bem. Então, introdução aos profetas menores. Qual é o significado dessa expressão profetas menores? Da onde que saiu isso, certo? Essa designação, profetas maiores ou profeta menor, foram cunhadas por Agostinho, o Santo Agostinho, ou então o Agostinho de Hipona, né? No princípio do século IV depois de Cristo. Menor aqui refere-se à brevidade, ou seja, são livros mais curtos do que os profetas maiores. Não tem nada a ver com relação à importância, ou seja, a profecia é tão importante quanto a profecia de Isaías, quanto a profecia de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, certo? Os hebreus chamavam o livro dos 12 e foram agrupados dessa maneira por Esdras e a grande sinagoga. Lembra quando nós mencionamos, né, que Esdras reformulou, começou a separar livros, ele fez uma organização ali, então, mais ou menos em 425 a.C., tá? Com o objetivo de colocar esse grupo em apenas um rolo, tá? O grupo todo é mais curto do que o livro de Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel. Olha que interessante, né? Não quer dizer que não tenha conteúdo para a gente poder explanar. Então, vamos lá. O significado do nome de cada profeta, tá? Quase sempre o nome de cada profeta tem um significado que se harmoniza de maneira extraordinária com a sua mensagem. Isso é interessante. Correto? Por exemplo, Daniel, Deus é o juiz, né? Ou o meu juiz. E a gente vê todas as demandas que Daniel passou ali dentro da Babilônia e o que aconteceu, não é? Então, cada nome de profeta tem uma revelação de acordo com a mensagem do livro. Essa coincidência, entre aspas, né? Providencial tinha um significado genuíno na opinião dos hebreus antigos, para que os nomes, para eles os nomes são muito importantes. A gente vai ver lá no decorrer do Antigo Testamento, inclusive no Novo nós temos alguns casos também, mas no Antigo Testamento, Abraão e Abrão, certo? Então, vamos ver Sara e Sarai. Nós vamos ver outros, Jacó e Israel. Então, tem o significado ali tem muita importância. Um caso bem interessante é quando a nora de Eli, quando o seu marido é morto, quando a arca é levada pelos filisteus, ela entra em trabalho de parto. E aí ela tem um filho e ela coloca o nome desse filho Icabode, que significa foi-se a glória. Então, veja que para os povos antigos, para os hebreus antigos, o nome tinha um significado muito importante. Com muita frequência, Deus usou os nomes para transmitir mensagens. E aí nós vemos também a disposição desses livros, certo?
Então vamos lá. Embora os profetas maiores estejam dispostos em ordem cronológica, isto é, eles estão na ordem em que os fatos aconteceram, não é isso? Os menores não têm a mesma disposição. E não há acordo entre os comentaristas, tanto do Talmud quanto dos modernos, quanto ao verdadeiro objetivo da ordem canônica, que é a ordem cronológica dos livros, tá? Os primeiros 6, eles são cronologicamente anteriores aos últimos, certo? Estes últimos estão em ordem cronológica. Apenas os primeiros que fez-se um embrólio ali. A gente vai ver, por exemplo, o Oséias, né? Que ele foi separado devido ser o maior entre eles, tá? Mas a ordem dos primeiros 6 é um enigma, exceto pelo fato de que eles tratam do período anterior ao cativeiro do norte, ou seja, anterior ao exílio pelos assírios, né? De Israel. Oséias pode ter sido posto em primeiro lugar devido ao seu comprimento, mas a disposição dos outros nada tem a ver com o tamanho, certo? Então vamos ver. O tema fundamental deles também é uma coisa que foi levada em conta. Entre cronologia e estilo, este último tem grande primazia, por exemplo, as epístolas do Novo Testamento, especialmente para os hebreus que tinham um conhecimento profundo da história dos livros históricos, certo? Era o povo da aliança, o tema aliança aparecia em larga escala em toda a literatura. Então, esse foi um dos motivos para a ordem ser feita desta forma. Podemos deduzir que a ordem dos livros seja motivada pela ênfase do caráter divino e pelo tema aliança. Esses livros podem ser agrupados em 3 períodos de crise à medida em que a nação avança em direção ao julgamento. E aí nós vamos olhar para isso com um quadro que eu fiz aqui, ó, para a gente poder se organizar. Então, antes do cativeiro do norte, isto é, antes do cativeiro das 10 tribos, lá em 722 a.C., nós temos Oséias, na data de 740, e o caráter de Deus revelado é o amor, e a mensagem é a aliança violada por Israel. Nós vamos ver que o contexto de Oséias é aquele em que ele casa com uma mulher de origem duvidosa, né, uma prostituta, e ele se apaixona por ela, e ele constitui família, e ela abandona. Então Deus usa essa mensagem para falar a respeito de Israel, né, que Israel abandonou, que Israel o abandonou e foi após os seus amores. Que amores seriam isso? Esses, né? Os outros deuses das outras nações, certo? Joel 835 fala de julgamento. E esse Joel, ele tem a ver lá com o tempo muito próximo, né? De Salomão, dos primeiros reis lá. O julgamento, aviso ajudado o julgamento devido ao pecado, certo? Joel é um livro bastante interessante, ele vai falar daquele dia do Senhor, vai falar daquela praga de gafanhotos, bem interessante. Amós 760, justiça de Deus, aviso a Israel do julgamento amadurecido, ou seja, Deus foi avisando, até que, de repente, vem o julgamento. Obadias, 845 antes de Cristo. Vejam, é um dos livros mais antigos. Qual o caráter? A vingança. A abertura, advertência a ajudar através da proteção da aliança. Ou seja, né, sempre a aliança está como base, né, para a mensagem do profeta, né, e também para a advertência sobre o que viria, o julgamento. Jonas 765, Deus é misericordioso, censura Israel pelo egoísmo da nação. Jonas é um livro bem gostoso, né? Todas as crianças conhecem, e então tem ali a gente vê mesmo a percepção, né, de que o evangelho, de que as boas novas, de que a salvação não era apenas para o povo de Israel. Miqueias 735 a.C., perdão para com o mundo, censura Judá pelas injustiças sociais. Nós vamos ver muito essa fala, tá? No decorrer dos 12 livros dos profetas. Antes do cativeiro do sul. Agora,
entre, né, o cativeiro do norte, que aconteceu lá em 722, e agora nós vamos ver antes desse cativeiro do sul, que começou lá em 606, lembram da primeira leva que Daniel é levado e culmina, né, com o templo sendo queimado lá em 586, juntamente com toda a cidade. Então, o profeta Naum, mais ou menos 710 a.C., o zelo de Deus e a mensagem, terror de Deus sobre os atacantes de Judá. Então, aqui Naum está escrevendo para aqueles que levaram Judá, né, que foram seus inimigos. Abacuque 608, a palavra origem é santidade e o uso divino de estrangeiros para a disciplina, certo? Essa é a mensagem. Aí nós vemos uma mensagem parecida com o que nós vimos em Jeremias. Lembram que eles dizem cedo e vão, aceitem, né, o julgamento e vão para o exílio da Babilônia. E Sofonias, 625 a.C. Qual é o caráter? Indignação, cumprimento da aliança no dia do Senhor. Depois do regresso do cativeiro, lá em 536 e 425 a.C., aí são outros três os profetas. É o Ageu, 520, fala da glória de Deus, a glória verdadeira na presença de Deus, certo? Zacarias vai falar lá em 520 também de livramento, o cumprimento da aliança através do Messias, e Malaquias 430 vai falar da grandeza e das obrigações da aliança até que o Messias venha. Então, esses são os períodos, né, críticos que a gente está vendo aqui dos livros. Agora vamos para o livro de Oséias, propriamente dito, certo? Então, o título do livro significa salvação ou livramento. A forma hebraica desse nome é Oshea, o último rei de Israel. Pertence à mesma raiz da palavra Josué, tá? Que a gente fala Josué, e Josué lá no hebraico é Yoshua, né? Que por sua vez tem o prefixo Yud para Yah, ou Senhor Yahvé é salvação, tá? Quando a gente fala de Yud, é uma palavra, não é uma palavra, né? Na verdade, ela é uma letra do hebraico, é uma letra que significa mão, tá? E aqui a gente tá vendo, né? Yud para Yah ou Senhor. Jeová é a salvação. Bacana, né? Vocês viram que o nome de Oséias tem tudo a ver com o nome de Jesus também, né? Que a gente, Josué, Jesus e Yoshua, a gente vê Yeshua e Yoshua são pronúncias da raiz que significa Jesus, né? Lá no Jesus no latim, certo? No grego, no latim. Pouco se conhece de Osés, exceto que ele era filho de Beeri e profetizou para Israel no Reino do Norte nos últimos 30 anos antes do cativeiro. Então, evidentemente, ele mudou para o sul antes do cativeiro, e nós vamos entender por quê, né? Como Isaías, seu contemporâneo, olha, ele está falando aqui da época de Isaías. Oséias tinha uma família que foi usada pelo Senhor como sinal. E aí nós falamos do seu casamento, certo? Para a nação quanto ao futuro julgamento e posterior restauração. Suas lamentáveis relações conjugais tornaram-se a trama ao redor da qual o Senhor construiu uma mensagem para o Reino do Norte. Isso vai falar, então, a respeito do abandono, que Deus perdoa, que a mulher podia voltar, que ele a amava, exatamente como Deus se relacionou com Israel, né? Condenando o seu pecado, mas demonstrando misericórdia, e até que culminou, então, no exílio, né? Data em que foi escrito, 740 a.C. aproximadamente, tá? Durante os reinados de 4 reis de Judá, Uzias e Ezequias, mais ou menos 767 e 697, e durante o reinado de Jeroboão II de Israel, certo? 793 a 752. Jeroboão morreu em 752 e Ezequias subiu ao trono em 728, somando alguns anos ao mínimo período de tempo. Então, um cálculo
aproximado sugere 755 a 725, tá? Esse Jeroboão é aquele Jeroboão, né? Que esse Jeroboão aqui é aquele Jeroboão que briga, né, com o outro filho de Salomão, e aí tem uma história toda aí, né, de divisão, então a gente está muito perto desse período, certo? O cenário histórico, vamos ver os destinatários, ó. Embora sejam dados os nomes do rei de Judá com a finalidade de localizar a época, e Judá seja mencionado no livro, a profecia é dirigida para Israel. Então é para o reino do norte, certo? Por mais que ele está ali em Judá, mas a profecia é dirigida para eles. E nós podemos ver isso lá no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 6, no 10, no 3:1, no 4:1, no 15. Dirige-se a ele como Efraim 37 vezes, em virtude dessa aqui ser aquela tribo que era do filho de José. Nós sabemos que José, né, não tem a tribo de José, são duas tribos, porque o que aconteceu? Quando a bênção de Jacó foi dada, ele deu aos filhos de José. Então é Manassés e Efraim. No caso aqui, Efraim é que é citada e ela quer dizer fértil, né? Então, por ser uma tribo poderosa, o Osés está chamando a atenção dessa tribo aí, desse povo, em relação à sua profecia. Nacionalmente, ó, a monarquia tinha sido dividida em 2 reinos, havia 200 anos. Ambos os reinos tinham experimentado períodos prósperos, conhecido como a Era Áurea, tá? Ou a Era de Ouro, né? O Senhor dera a Israel grande extensão, até Damasco. Damasco, vocês sabem, já é Síria, né? Sob o reinado de Jeroboão II. Então, foi uma dádiva especial da graça de Deus. Lá em 2 Reis 14, do 25 ao 28, vai mencionar isso, através da benevolência do Senhor que queria levá-los ao arrependimento. Então, assim, quando Deus começa a disciplinar esse povo, ele permite que eles tenham prosperidade, ele dá sucesso nas suas jornadas, nas suas lutas, mas eles mesmo assim não se voltam para Deus, tá? E isso aí é que começa a derrocada, então, da nação. Vamos ver internacionalmente. Formava-se uma grande nuvem de insegurança e medo no Oriente, porque a Síria agora era a potência. Lembro que começa com a Síria se levantando, né? E aí ela começa a conquistar as terras, conquistar os povos ali próximo e está chegando perto de Israel. Tanto do ponto de vista religioso como moral, Israel desceu ao degrau mais baixo. E aí nós vamos ver como é que é isso, tá? Os sacerdotes tinham se unido aos salteadores e assassinos nas estradas. A depravação moral deles tinha chegado ao ponto de sacrificarem crianças e se prostituírem cultualmente. Aqui nós vemos que esses hábitos são das outras nações, porque os amonitas, né? Eles tinham o deus deles, que era Moloque, né? Onde eles faziam essa oferenda de crianças para que a terra fosse fértil. E aí, então, a gente vê que os amonitas começam a fazer, Israel começa a fazer as práticas que aprendeu com os amonitas. E a prostituição cultual também era uma prática ali da região, né? E com isso, Israel vai se contaminando e até a questão ali, ó, de sacerdotes, quer dizer, a elite, né? O lugar, vamos dizer assim, o cargo, a função que tinha mais proximidade com Deus, agora eles estavam se juntando aos salteadores e assassinos para atacar os viajantes na estrada. Olha a situação que chegou esse povo, né? Jonas e Amós já haviam falado para essa geração. Amós foi enviado de Judá para condenar Israel, em termos fustigantes devido à sua corrupção moral, à indiferença religiosa e também por não atender à repreensão. E Oséias teve um ministério longo e paciente. Aí a gente vê a história da mulher, que ela vai embora, aí ela volta, aí é perdoada, aí ela volta de novo
sai de novo. Então, assim, baseado nessa simbologia do casamento de Oséias, a gente vê então Deus falando que o povo se arrependia, aí ele trazia uma vitória, aí o povo se levantava e depois de repente caía, e aí vai, né, a paciência de Deus e até que vai culminar com o julgamento. Qual que é o objetivo desse livro? É registrar a chamada de Deus, a chamada divina final ao arrependimento do reino, né, que estava afundando na desgraça. O profeta descreve o estado abominável da nação, a semelhança da sua esposa, que tinha se entregue à prostituição. Fala sobretudo de amor inextinguível do Senhor, que derramou as lágrimas diante da alienação de Israel e estava pronto a receber o povo de volta para a aliança mediante arrependimento. Quer dizer, Osé chama a esposa, eu te perdoo, né? Venha, muda de vida, você vai ter restaurada a tua dignidade. Exatamente o que Deus estava querendo dizer àquele povo sobre arrependimento, mudança e transformação. Quais são as contribuições de Oséias? O livro enfatiza o amor matrimonial de Deus, e aí nós já falamos, né, em outras falas sobre que Deus ele se relaciona com Israel como se um marido estivesse se relacionando com a sua esposa. Interessante que no livro interessante que a igreja também, né, é a noiva do Senhor Jesus, amém? Então isso tem tudo a ver com essa fala, né, de arrependimento, de pecados, né, que a igreja se levante, que se arrependa, que volte às práticas originais. O Senhor ainda confirmou seu amor pela nação e suas intenções de cortejá-la e trazê-la de volta em justiça. Deus sempre dando oportunidade, né? Oportunidade de mudança, de transformação, de arrependimento de pecados e mudança de vida. O poder secreto do amor divino, lá em 14:9, o profeta e o casamento falido. O adultério de Gomer alcançou tamanho grau de baixeza que ela se tornou uma escrava, né? Prostituta, escrava. É assim com relação ao pecado, não é, amados? Então, Deus, ele chama o pecador, ele purifica os pecados mediante o arrependimento e fé e receber, né, a salvação, mas quando a pessoa sai da graça de Deus, abandona e cai no pecado, muitas vezes ela está o que? Escravizada pelo pecado. E aí, ali, o caso é a prostituição. Mas nós poderíamos falar, por exemplo, nas drogas, nós poderíamos falar na luxúria, nós poderíamos falar sobre a falta de amor pelo próximo, nós poderíamos falar sobre, como é que eu posso dizer assim, o desejo por dinheiro, por quantas pessoas, em nome do dinheiro, pisam nas outras. E aí nós podemos, então, fazer uma escala aqui da quantidade de situações que pode afundar uma pessoa no pecado. Oséias em relação a Jeremias, uma comparação, porque os dois choraram da mesma forma, né? Jeremias, nós vimos que ele profetizou 40 anos e não viu ninguém se arrepender, ó. O caso de Oséias aqui, ele está insistindo com a esposa, né? E Deus falando, e não acontece a transformação, pelo contrário, né? Ela só vai afundando. Ambos sofreram pelo povo, expressaram a tristeza de Deus por ser forçado a divorciar-se do seu povo. Então, olhando para o lado do simbolismo, para o lado profético, era isso que estava sendo enfatizado aqui. Religião depravada de Israel, aí nós vimos aí, né? Guardavam os rituais, mas praticavam idolatria. Banditismo entre o povo e os sacerdotes, que reuniam-se para atacar e assassinar os peregrinos no caminho. Olha a baixeza, né, dos sacerdotes nessa época. Olha a situação que chegou. Qual é a cristologia em Oséias? O amor divino por Israel simboliza o amor de Cristo por Israel e pela sua igreja, certo? O amor entre Jeová e o seu povo simboliza, eu repeti praticamente, o amor de Cristo pela sua noiva, certo? Então, essa é a simbologia no livro de Oséias.
qual que é o esboço do livro, tá? Esse aqui facilita muito na hora da leitura. Então, o tema é inabalável o amor inabalável de Deus por Israel, a fim de trazer julgamento e restauração. Então, Deus ama, certo? E ele advertiu. E aí nós vamos ver em um livro aí que jamais esse povo imaginaria que eles chegariam ao fundo do poço como eles chegaram, certo? Então, a tragédia pessoal de uma esposa infiel, do capítulo 1 ao 3, Oséias casa-se com Gomer, divorcia-se de Gomer e casa-se novamente com Gomer, certo? Do 1 ao 3. Agora, tragédia nacional de uma nação infiel, do 4 ao 13, o Senhor entra com ação de divórcio contra Israel, o Senhor deplora a infidelidade de Israel, e, finalmente, o triunfo milenário de um Deus fiel, certo? A receita da renovação, a promessa do Senhor e a predição de justificação e amor. Então, usando essa tragédia de Oséias, Deus fala do seu amor, da sua misericórdia, da chance que ele quer dar para Israel, para ele se converter e mudar do seu mau caminho. Mas, apesar de toda essa abordagem, nós vamos ver que lá em 722 Israel é levado escravo, né? É conquistado pela Síria, então eles passam por todo o processo de exílio. Por hoje nós ficamos por aqui, certo? Eu desejo que vocês gostem do livro, né? Leiam tudo, que tragam para vocês alguma percepção, porque querendo ou não, nós sempre temos que aprender com o Senhor, e ali nós vemos repetidamente seu amor, né? A sua graça se revelando, a sua misericórdia, sempre dando uma oportunidade para esse povo de arrependimento, e é isso que acontece hoje, né? Se nós olharmos para Oséias, nós vamos ver o perfil do mundo hoje. Deus falando do seu amor, enviou o seu filho, sua graça está aí disponível para todas as pessoas, mas as pessoas rejeitam, as pessoas afundam no pecado e com isso as tragédias, as situações, as destruições estão iminentes, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que alguma dessas questões entre no seu coração, que nós possamos guardar a palavra de Deus, que ela é maravilhosa. Vejam que isso aqui, nós estamos falando de aproximadamente 3.000 anos atrás, não é isso? E nós vemos, então, como Deus é maravilhoso e Ele renova todos os dias a sua aliança, né? Vamos ficar com aquela palavra que diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Amém? Deus abençoe vocês, até nosso próximo encontro. Beijo.